Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 15 de abril, nós estamos com um alimento diário essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 1, Coluna e Base da Verdade. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 1, a Igreja, a Casa de Deus. Ó Senhor Jesus, a gente precisa realmente, perceber o conceito que Deus quer nos dar a respeito da sua casa. Senhor Jesus, essa casa somos nós e ela precisa ser bem cuidada. Senhor Jesus, levando adiante aquilo que Deus preparou. Deus ele preparou um governo para a sua casa, um governo para a sua igreja, para a sua família. Ó Senhor Jesus, Ele preparou todos os procedimentos, coisas práticas e espirituais que a gente deve lidar. Deus é Espírito. Importa que a gente o adore em espírito e em verdade. A gente não pode cair nas ilusões, nos enganos do mundo. Ó Senhor Jesus, a gente precisa ficar bem atento. O Senhor ele quer ver a nossa educação na justiça, para a gente cumprir de fato a vontade de Deus, para que a vida de Deus ela possa seguir o seu caminho, seguir o seu curso. Para isso Deus ele conta conosco, como sua casa, como sua família, como seu corpo. Ó Senhor Jesus, que o Senhor Jesus nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação para a gente compreender e viver essa palavra e que também nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Ó Senhor Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 4 e 5. Ó Senhor Jesus. Que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O governo e o procedimento na casa de Deus. Ó Senhor Jesus. Leamos. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. A expressão serviço de Deus no grego é oikonomia de Deus, ou simplesmente a economia de Deus. A palavra oikonomia diz respeito à administração da casa, a economia doméstica. Essa palavra remonta às famílias antigas que tinham um mordomo para suprir as necessidades dos membros da casa. Isso incluía assisti-los com roupa, remédio, comida e assim por diante. Em outras palavras, a economia de Deus é o plano que Deus tem para nós. É seu arranjo divino para nos suprir com suas riquezas inesgotáveis. Ó Senhor Jesus. Deus tem uma casa. E essa casa tem uma administração. Esse conceito que está em 1 Timóteo 1,4 é a administração da casa de Deus. Quando Paulo advertiu os Efésios de que não se envolvesse com ensinamentos diferentes, nem com fábulas e genealogias sem fim, era para evitar que eles deixassem o principal, administrar a casa de Deus. Ó Senhor Jesus. Prosseguindo, lemos. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Episcopado é a função de um presbítero. Presbítero diz respeito à sua posição devido a seu estágio de vida. E bispo, a sua função de cuidar, administrar. Dentre os requisitos de um presbítero, é importante destacar este versículo, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Vemos mais uma vez a menção de casa. A igreja é a casa de Deus, sobre a qual Ele nos colocou para governá-la e cuidar dela. Ó Senhor Jesus. Essa palavra não se aplica apenas às lideranças, mas também a todos os irmãos. Ainda que você nunca se torne um presbítero, deve desejar a função de um bispo,
isto é, almejar, cuidar bem da casa de Deus. Ó Senhor Jesus. Versículo 4 também diz, criando os filhos. Cuidar da casa de Deus é criar filhos. Nós estamos criando muitos filhos. Todos nós somos filhos na casa de Deus. E estamos cuidando dos filhos de Deus. Os irmãos novos, por exemplo, que entram na vida da igreja, são filhos novos dos quais precisamos cuidar. Embora o texto fale de sua família física, também pode ser aplicado à igreja como a casa de Deus. Ó Senhor Jesus. Leiamos. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? O cuidado pela casa de Deus começa com o cuidado por nossa própria casa. Ou seja, nossa função espiritual no final é cuidar da casa de Deus. Isso é algo que todos precisam almejar. Ó Senhor Jesus. Na casa de Deus devemos cuidar dos filhos mais tenros, os filhos tecnon, filhos novos. Precisamos criá-los e educá-los com a palavra de Deus. A Escritura é para ensinar, repreender, corrigir e educar. O que produzimos na casa de Deus? Primeiramente, produzimos filhos tecnon, que depois evoluem para filhos ruióis. Daí vamos ensiná-los sobre a vontade do Pai, como se envolver com seus negócios e, finalmente, como levá-los a se tornar os herdeiros de Deus. Ó Senhor Jesus. Esses filhos herdeiros um dia poderão dizer, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Na casa de Deus, estamos criando filhos que amem a vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus. Vejamos os dois versículos que demonstram o objetivo de 1 Timóteo. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Este é um livro de procedimentos. Paulo transmitiu a Timóteo as dicas práticas e espirituais de como devemos proceder para cuidar da casa de Deus. A igreja é a casa de Deus, e em sua casa há uma administração que visa ao cuidado de seus membros. Nessa epístola estão os procedimentos para cuidarmos uns dos outros. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, qual é a relação entre a casa de Deus e a economia de Deus? Ó Senhor Jesus. A economia de Deus é o plano de Deus, né? É o arranjo divino de Deus para suprir, né, a necessidade dos filhos. E onde estão esses filhos? Estão na casa. Ó Senhor Jesus. Então a relação entre a economia e a casa é que a casa é para a economia e a economia é para a casa. Deus, ele criou uma casa porque uma casa é construída de pessoas e essas pessoas têm que administrar as coisas. E Deus criou uma maneira de administrar para que a casa seja bem cuidada. Então uma coisa está ligada à outra. Não dá para dizer que, olha, eu sou um ministro de Deus, conheço muita coisa, mas não sei cuidar de nada. Ó Senhor Jesus. Né? Olha, eu sei cuidar de um monte de coisa, mas eu não entendo nada da palavra, eu cuido do meu jeito. Senhor Jesus, também não é, tem que ser uma coisa está ligada à outra. Por isso que ele mostrou na questão da... o presbítero tem que administrar bem a própria casa. Ele falou da casa física, mas também isso traz para nós experiência espiritual. Né? Quando você é cristão, você é solteiro, é uma coisa. Depois que você casa, Deus acrescenta uma experiência aí. Quando vem os filhos, ó Senhor Jesus, né? Deus, ele vai mostrando para nós a importância dos filhos. Por isso está mostrando para nós, a casa é para cuidar dos filhos. Ninguém vai ficar com os filhos zanzando por aí. Né? Senhor Jesus, a gente quer, né, colocar tudo no seu lugar, bem estabelecido, para a gente saber, olha, daqui, aqui é minha casa, eu venho daqui, saio daqui, vou fazer o que tem que fazer e volto para cá. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor, ele realmente está preocupado conosco, a gente tem que saber, né, da onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu estou indo. O Senhor, ele quer realmente abrir os nossos olhos. Vamos perceber que Deus tem a sua maneira, nós precisamos aprender essa maneira. Todos nós somos filhos. Senhor Jesus, aqui é um filho cuidando de outro filho, mas tem que obedecer o pai. Ó Senhor Jesus, é o pai que sabe, né? Não é o filho só obedece. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje, cuidar bem da casa de Deus, Senhor Jesus. E como a Alimento já estabeleceu para nós esse princípio, né? Cuidar da casa de Deus, em primeiro lugar, é cuidar bem de você. Então você tem que estar alimentado com a palavra da verdade, você precisa conhecer, né, a disciplina de Deus, você precisa valorizar, Senhor Jesus, a disciplina, valorizar a direção, valorizar aquilo que o Senhor está fazendo. Né, para você também depender de Deus
Senhor Jesus, e cuidar bem, né? Cada um de nós tem a nossa criação, a gente cuidou, agora tem filho, vai criar o filho, vai cuidar do filho. Aí depois vem um filho mais novo, né? O mais velho tem que ajudar também a criar, porque faz parte, está junto ali na família, né? Ó Senhor Jesus, isso que você está mostrando para nós, né? Se nós somos filhos um pouco mais maduros, a gente precisa cuidar daqueles menos maduros. E isso é para todos os irmãos, né? Não é só para a liderança, é para todos nós. Cada um de nós tem um grau de maturidade e a gente precisa aproveitar isso para poder amadurecer mais. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. É isso que muitas vezes é difícil inculcar nos irmãos, né? Cada um já tem o seu conceito, né? De que não, já tenho minhas coisas, o mundo já estou agitado, tenho meu trabalho, tem muita coisa para fazer e você ainda quer me dar mais coisa para fazer? Senhor Jesus, não são coisas para fazer, é coisa para constituir o nosso caráter. Deus ele quer trabalhar em nós, Senhor Jesus. O que hoje, né, ligando essa palavra, né, ao encargo geral, né, da palavra que a gente está recebendo, é preparar os filhos para o tempo do fim. Você vai dizer que você é um bom administrador se você encher a sua casa de riquezas e você ficar aí quando começar a grande tribulação e o inimigo tirar tudo isso de você e você ter que ficar correndo aí pela rua para conseguir um pouco de água, um pouco de comida para dar para o seu filho. Se você ficar para trás na grande tribulação sofrendo, você vai dizer que você administrou bem a sua casa, que você cuidou bem? Senhor Jesus. Ele só está mostrando para nós, olha, ele preparou um reino, ele preparou, né, novo céu, nova terra onde vai habitar justiça. E se Deus preparou um novo céu, nova terra onde habita justiça, eu tenho que olhar para mim e falar, Senhor, eu sou incompatível com isso. Mas nisso eu também tenho que ver a administração de Deus. Deus colocou Cristo encarregado disso. Senhor Jesus, por isso que ele veio como um homem, experimentou todo o viver humano, viveu, foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Por isso que hoje ele é o autor da nossa salvação. Por isso que hoje ele é o cabeça. Né? Para ser o cabeça sobre todas as coisas, ele pegou a sua autoridade e deu à igreja. Ele pegou, colocou tudo debaixo dos pés da igreja, para ele ser o cabeça sobre todas as coisas. Então hoje nós como igreja, como a casa de Deus, não é só um ajuntamento, não é só reunir, não é só sentir alegre, emocionado, mas é realmente ter a palavra constituída em nós. É perceber, olha, eu tenho que livrar a minha família. Senhor Jesus, eu preciso ser um bom administrador, por isso ele falou, né? O primeiro requisito é que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Disciplina é um ensinamento. Senhor Jesus, é a criança saber as coisas, né? Ó Senhor Jesus, eu no meu trabalho às vezes eu tenho que fazer algumas pesquisas, e essas pesquisas acabam às vezes incluindo, tem que assistir vídeos sobre algumas coisas e tal. Ó Senhor Jesus, e às vezes eu fico olhando, né, jovens, né, às vezes jovem com 14, 15, 16, 18 anos, Senhor Jesus, fica ali o dia todo na internet, pesquisando coisas, vendo vídeo, jogando jogos, e às vezes não sabe coisas triviais. Né? Tem um jovem que eu estava vendo um tempo atrás, ele ali está fazendo 18 anos e as pessoas falam com ele as coisas e para ele tudo é jogo. Aí a pessoa pergunta para ele, quanto a isso? Ele fala, em que jogo? Ele às vezes não sabe das coisas básicas do ser humano. Daqui a pouco alguém vai acabar enrolando ele, né, e vai acabar, sei lá, sequestrando ou tirando dinheiro dele e ele não vai perceber. Porque o mundo dele é só coisa de jogo. E aí ele não percebe o que está acontecendo. Ó Senhor Jesus, aí eu fico pensando, onde estão os pais desse garoto? Né? O que os pais estão ensinando para ele? Poxa, eu não ensino para ele o básico, ele fica o dia todo só ali de jogo e os pais acham que ali ele está sendo educado, ele está conhecendo as coisas, não está. E é isso que a gente tem que perceber. O mundo é uma grande ilusão, o engano do inimigo, a apostasia, né? O abandono da fé. Ó Senhor Jesus. E a gente acha que não, as crianças hoje são safas, né? E tem tecnologia, isso e aquilo. Elas são safas para procurar aquilo que é diversão, mas e informação? Né? Informação que vai trazer formação. Hoje nós temos muita desinformação, muita coisa desencontrada. Né? Como já compartilhei várias vezes aqui, a internet nos dá acesso a um monte de coisa. Mas você tem que saber o que você está procurando. A Bíblia fala um monte de coisa. Mas se você não conhece os princípios da Bíblia, você também vai interpretar de maneira errada. Né?
é como o próprio Senhor falou, olha, tem cego guiando cego. E o que vai acontecer? Os dois vão cair num buraco. Quem está guiando o outro tem que estar enxergando alguma coisa. E para enxergar, é o que a palavra tem mostrado para nós. Nós não somos dos que dormem, Senhor Jesus, porque nós não somos das trevas, não somos da noite, nós somos do dia. Então a gente precisa se achegar ao Senhor para obter luz. Não posso ficar ali, Senhor, estou fazendo isso, fazendo aquilo, não dá tempo. Mas os irmãos, por outro lado, têm nos encorajado. Olha, a gente não vai abandonar as coisas, a gente vai continuar trabalhando, desenvolvendo as coisas, Senhor Jesus, né? Desenvolvendo nosso trabalho, empresa, tudo. Mas qual é o nosso foco? Para onde a gente está voltado? Estou andando na terra, mas com os olhos no céu. É isso que o Senhor está mostrando para nós. O irmão ele procurou nos encorajar nessa mensagem que tudo que acontece, Deus ele tem feito tudo isso para nos preparar para o reino. Mas às vezes acontece, as ideologias do mundo, os ensinamentos, as fábulas, as genealogias sem fim, acabaram distraindo a gente do principal. O que é o principal? Administrar a casa de Deus. Administrar as pessoas com as coisas de Deus. Ele mostrou a figura do mordomo, que tinha que dar roupa, remédio, comida, para sustentar, para ver a necessidade daqueles que estão dentro da casa. A economia de Deus é isso, é o plano de Deus, é o arranjo de Deus, o arranjo divino, para suprir as necessidades. Mas como eu dei o exemplo desse garoto. Ele está ali, ele joga os jogos profissionalmente, dali ele tira o dinheiro, tira o sustento, mas ele não entende coisas triviais. As pessoas perguntam para ele as coisas e todo mundo está tomando ele como bobo. Ele fica fazendo brincadeira e piadinha e ele não percebe, porque ele não tem base. E as pessoas estão tentando ajudar, alguns estão tentando ajudar, outros estão tentando se aproveitar. Ó Senhor Jesus. Por isso que o Senhor está mostrando para nós, olha, o Senhor muitas vezes ele vem nos disciplinando, nos corrigindo, para mostrar, olha, isso aqui que você está fazendo, você está vivendo, não é real. Senhor Jesus. É só uma maquiagem, é uma embalagem, é uma pintura. Mas o que vem por trás disso aí é muito pior. Por isso eu estou mostrando para nós, mostrou para a gente, já exaustivamente a gente vê na questão da vinda do Senhor, da anticristo. A vinda do Senhor não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia, o abandono da fé. E como eu sempre falo aqui, olha, o principal não é o que o mundo está abandonando, Deus e tal, isso aí vai acontecer mesmo. Mas é os cristãos não terem clareza de quem Deus é. Quem é o seu Deus? Quem é o nosso Deus? A gente vê ali, pois Jesus veio, cumpriu a palavra, mostrou quem era Deus, mostrou a palavra, e alguns, a grande maioria, não percebeu que Jesus estava ali, que ele era o Filho de Deus. Ó Senhor Jesus, estavam ali, cegos guiando outros cegos, não perceberam, e o Senhor fala que a vinda de Cristo vai ser como foi no dilúvio. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até que veio o dilúvio e levou a todos, e não perceberam. Ó Senhor Jesus. E assim vai acontecer com o mundo. Mas o que o Senhor está mostrando para nós? Os cristãos têm que despertar. Deus ele quer realizar a sua vontade. O mundo, a iniquidade está avançando, as ideologias, tudo está avançando. Mas por quê? Porque a palavra está avançando. Quem dita o ritmo não é o inimigo, é Deus. Deus está ditando o ritmo, porque hoje o evangelho está sendo pregado. Deus ele tem a sua casa, a sua administração, mas ele está preocupado que a gente está envolvido com muitas coisas. A gente caiu na ilusão, Senhor Jesus, e quer apalpar essas outras coisas, quer participar dessas outras coisas, mas sem uma base, sem um fundamento. Senhor Jesus. Um tempo atrás eu estava falando até com uma pessoa que eu conheço, que ela ficou muito ali focada de que, ela começou a ganhar algum dinheiro e tal, começou a trabalhar, e começou a ficar muito iludida com dinheiro. Não, que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro e tal e tal. Eu procurei esclarecer, olha, em primeiro lugar você tem que ter uma base, porque dinheiro, hoje você está recebendo dinheiro, amanhã você não sabe. Então procura primeiro ter uma base sólida, você formar alguma coisa, depois a partir daí você vai começar a colher os frutos do seu trabalho. Não se preocupa em comprar a fruta agora não, procura plantar para você colher. Mas a pessoa não me deu ouvidos, não quis ouvir. Senhor Jesus. E aí foi, qual foi o resultado? Uma hora o dinheiro acabou, porque ela não se preocupou em plantar hoje para colher amanhã. Ela só se preocupou com o agora, imediatismo. E hoje o que acontece?
perdeu tudo aquilo que podia ter construído. Ó Senhor Jesus, e é isso que o Senhor não quer. O Senhor não quer simplesmente nos dar uma casa de Deus, algo que hoje eu vejo Deus está cuidando de todas as coisas, e amanhã eu vou olhar e falar, poxa, eu não tenho mais nada. Não, o Senhor quer dar para nós uma boa base. Por isso que Ele está mostrando para nós a economia de Deus, o plano de Deus, a administração de Deus para a sua casa. Que administração é essa? Deus quer cuidar das coisas lá no céu. Essa administração da casa de Deus somos nós. Deus Ele quer administrar a nossa vida, Ele quer cuidar de nós. Porque o mundo está invadindo, o inimigo está vindo, está destruindo, e o Senhor Ele quer cuidar. Só que, como eu sempre falo aqui, no mundo Ele nos traz um conceito de Deus. Não abandona isso aqui não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo ali. Olha, Deus não vai te dar nada, Deus não vai fazer isso. Olha, se você acreditar na palavra de Deus e fizer isso aqui, você vai perder aquilo ali. Tudo mentira, tudo conceito errado. Por isso que hoje o Senhor, Ele quer cuidar de nós, Ele quer mostrar para nós, olha, eu tenho um plano, eu tenho uma administração, eu tenho um governo, eu tenho a melhor maneira de fazer as coisas. Mas a gente precisa trabalhar com toda a incredulidade, toda a situação que acontece ao nosso redor. Por isso que Ele mostrou para nós hoje, né? Quem almeja ao episcopado, excelente obra almeja. Aqui não é uma questão de você querer ser famoso, de você querer estar na frente, de você querer mandar, não. Ele mostrou que existe a questão da posição e a questão da função. Né? Aquele que quer ser presbítero, o que é presbítero? É aquele que tem um estágio de vida mais... Ele alcançou algo mais elevado, ele buscou a palavra, ele compreendeu, né? Senhor Jesus, ele aplicou aquilo à vida dele, então Deus deu um crescimento para ele. Então a gente olha para essa pessoa e vê, olha, essa pessoa que eu posso conversar a respeito da palavra, eu posso pedir conselho. Né? Por que a gente vê isso? Porque o Senhor mostra no nosso coração que, olha, essa pessoa aqui é alguém que tem experiência, alguém que pode te ajudar. Senhor Jesus, mas o presbítero também tem que ter a função do bispo. Né? Episcopos, né? É o bispo, que é o quê? É cuidar e administrar. Não basta só ter uma posição, pode que a pessoa ali tem experiência, isso aquilo, mas ele não quer cuidar de ninguém. Então ele é um presbítero, mas ele não tem a função de bispo. Ó Senhor Jesus, por isso que o Senhor mostrou para nós, olha, você pode nunca alcançar uma posição de presbítero, nunca ter algo ali para mostrar, olha, que cresceu isso, aquilo, mas você precisa cuidar. Senhor Jesus. E uma casa é para cuidar. Ele mostrou, a casa é para criar filho. É para cuidar. O Senhor nos colocou na sua casa. Né? Ele nos colocou debaixo do seu cuidado, debaixo do seu governo. Senhor Jesus. Por isso que ele mostrou que todos devem cuidar. Não é cuidar como o mundo cuida, né? Para olhar, para falar disso, daquilo, não. É cuidar mesmo de ter um suprimento espiritual, ter uma palavra amiga. Alguém chegar para você, pedir ajuda e você ter algo. Eu lembro uma vez numa conferência de jovens, um jovem lá envergonhado ali de praticar, porque estava sentado no meio de alguns que não queriam nada. Eu falei com ele, por que você não está exercitando o espírito? Ele falou, porque eu estou com vergonha. Eu falei, você está com vergonha porque está com vergonha dos seus amigos, né? Que não querem nada com o Senhor. Aí ele falou, Aí eu falei com ele, olha, se amanhã você se meter numa enrascada, qual deles você pode contar para ir lá te ajudar? Aí ele mesmo respondeu rapidamente, nenhum. Eu falei, se você se meter numa enrascada e tiver que ligar para algum desses irmãos, né? Esse irmão, você acha que eles vão abandonar tudo que eles estão fazendo e vão lá te ajudar? Aí ele falou, com certeza. Eu falei, e aí, o que você vai investir? Nesses ou naqueles? Senhor Jesus. Aí ele percebeu que ele estava investindo no lugar errado. Ele precisava realmente investir naqueles que podiam ajudá-lo, podiam cuidar. Mas ele também precisava fazer a parte dele, se cuidar. Não podia ficar andando junto com os outros, esperando, não, um dia que metendo na enrascada, o outro vem e vai adivinhar o que está acontecendo. Senhor Jesus, não. O cuidado pela casa de Deus começa com a nossa própria casa. Começa com a nossa própria pessoa. Eu tenho que ter o trabalho de Deus, o caráter de Deus. Senhor Jesus. Não quer dizer que a gente não vai errar. Eu erro muito, mas sempre indo diante do Senhor. Senhor, poxa, por que eu pequei? Por que eu caí nisso aqui de novo? Senhor Jesus. E também para a gente perceber que a gente não está imune. A gente vê os apóstolos aí, sofrendo. Às vezes a gente esquece. Mas eles estão passando por situações. O irmão Pedro lá com a ação do nervo do braço, a mão está perdendo a função. O irmão Ezra ali com a esposa fazendo tratamento de câncer.
Então os irmãos passam por isso, mas a gente olha para os irmãos assim, vê eles cheios do Espírito e acha, não, os irmãos estão tranquilos. Não, aquilo ali é encargo espiritual. É perceber que tem irmãos para cuidar. Senhor Jesus. É levar os filhos de Deus a crescer e se tornarem homens de Deus. Por isso que as epístolas de Timóteo e Tito são epístolas pastorais, porque elas mostram a maneira de cuidar, né? Cuidar com amor, amar não só a Deus, mas amar a vinda, né? Amar Cristo, amar a vinda de Cristo. E gerar filhos que também amem, que percebam, poxa, a vinda de Cristo é algo positivo, é algo bom. E o objetivo, né, Senhor, de tudo isso é gerar nas pessoas um procedimento, para que elas possam perceber, olha, eu sozinho ou acompanhado, eu vou viver essa palavra, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar daqueles ao meu redor. Senhor Jesus, o procedimento é para cuidar, né? Cuidar de maneira adequada, gerar a vida de Deus, sempre procurando nos voltar ao Senhor, nos arrependendo, nos enchendo dele. Os irmãos estão lá na frente não porque são super-heróis, mas porque se voltam ao Senhor. É isso que a gente precisa fazer, perceber, olha, Senhor, tem pessoas para cuidar, eu preciso cuidar de mim, eu preciso me arrepender, me voltar ao Senhor. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.